Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando, estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, estávamos aqui, nos exercícios, fizemos o exercício 1 e 2, vamos fazer o 3 agora. Bem curtiu. Vamos para a folhinha. Tá lá, eu vou ler junto com vocês, tá? Pra gente resolver. Fizemos uma solução de 60 gramas de etanol em 130 gramas de água. Ó, então ele pegou um becker, jogou 60 gramas de etanol e 130 gramas de água. São dois líquidos, álcool e água, certo? Se são dois líquidos, por convenção a gente diz que aquele que está em maior quantidade é o solvente e aquele que está em menor quantidade é o soluto. Portanto, se o etanol é o soluto, eu vou chamar os 60 gramas de M1, a massa de soluto. E eu vou chamar os 130 gramas de M2. Olha, então estamos dando nome aos bois. Aqui, o problema ele está me mostrando que M1 é 60 gramas, que é a massa de etanol, e M2 é 130 gramas, que é a massa de solvente, que no caso é a água, certo? A pergunta que não quer calar é dar o título em volume. Então ele quer que a gente dê o título em volume. A fórmula para calcular o título em volume é o volume de soluto dividido pela soma do volume de soluto mais o volume de solvente, né? Mas eu não tenho o volume do soluto e nem o volume do solvente, eu tenho só a massa de soluto e a massa de solvente, certo? Então eu preciso converter essa massa para volume. Qual que é a fórmula que converte massa em volume? É a fórmula da densidade, né? A densidade de uma substância é igual à massa dela dividido pelo seu volume. Beleza? Então, eu vou aplicar essa fórmula da densidade aqui e aqui de modo a obter o V1 e o V2. Para aí sim inserir aqui na fórmula do título. Tá bom? Então vai ficar como? Olha lá. Vamos fazer o cálculo para o etanol. 60 gramas. A densidade é igual a massa sobre volume para o etanol. A massa do etanol é 60 gramas. O volume do etanol é o que eu quero descobrir. A densidade do etanol, o exercício me deu. Ele está me dizendo o seguinte no exercício. Dar o título em volume. Dados. Densidade do etanol, 0,78 gramas por ml. Então, a densidade do etanol ele me deu, 0,78 gramas por ml. Certo? Ó, o grama está coerente com grama. Então, a hora que eu fizer o cálculo, o volume vai sair em ml automaticamente. Porque aqui está em grama por ml. Então, eu passo o Vzinho para lá, vai ficar 0,78 grama por ml vezes V é igual a 60 gramas. Agora eu passo 0,78 para lá dividindo, vai ficar volume é igual a 60 gramas dividido por 0,78 gramas por ml. Olha só como é que já dá direto em ml. O grama corta o grama, o ml está embaixo de quem está embaixo, então na verdade ele está em cima. Então o volume já vai sair em ml. Quando eu faço o cálculo, divido 60 por 0,78, isso dá 76,92 ml de etanol. Esse aqui, ó, é o V1. Eu acabei de calcular o volume de etanol que eu joguei. Eu converti essa massa em volume. Então, eu consigo descobrir V1 é igual a 76,92 ml. E o V2? Como é que eu calculo a massa? Eu tenho a massa de água, que é 130 gramas. Dá para eu calcular o volume de água. A densidade da água é 1 grama por ml. A relação é 1 para 1. Toda vez que eu tiver 1 ml, eu tenho exatamente 1 grama. Se eu tenho uma massa de 130 gramas, então já dá para fazer de cabeça. Eu tenho 130
ml de água, né? Dá para fazer pela fórmula da densidade. Eu vou até fazer com corzinha diferente aqui, ó. A densidade da água é 1 grama por ml. A massa de água é 130 gramas. Qual que é o volume de água? Não sei. Passo esse camarada para lá. Vai ficar 1 grama por ml vezes V é igual a 130 gramas. Isolo V. V é igual a 130 gramas dividido por 1 grama por ml. Olha como é que é coerente. Esse grama corta com esse grama. O ml está embaixo de quem está embaixo, então na verdade ele está em cima. 130 dividido por 1 dá 130, então o volume é igual a 130 ml. Beleza? Então eu achei V1 e achei V2 por meio de cálculo. Eu venho e substituo na fórmula do título, né? O título em volume é igual a V1 sobre V1 mais V2. Lembrando que aqui a gente está de novo dando uma coxambrada. V1 mais V2 nem sempre dá V, né? Nesse caso, especificamente, não costuma dar V, mas vamos partir do pressuposto que tá dando. Então, título em volume é igual a V1, que é 76,92, dividido por 76,92 mais 130. Aqui é ml, ml e ml, a unidade de medida. Certo? Nossa, eu estou aprontando uma bagunça aqui, né? Uou! Ah, vai ficar assim, eu não vou editar o vídeo, não. Nem sei editar vídeo. Vamos lá. Título em volume é igual. Como é que vai ficar a continha? 76,92 dividido por, abre parênteses, 76,92 mais 130, fecha parênteses. Título em volume é igual a 0,37. 0,372 aproximadamente. Pronto, tá dado esse título em volume. O que isso significa? Significa que aproximadamente 37,2% do meu volume é dissoluto, no caso etanol. É isso que está me dizendo esse número. Tá bom, gente? Ficou claro aqui a brincadeira? Então, nem sempre o problema me dá os dados diretos para eu colocar na fórmula. Eu preciso interpretar isso, né? Muito bem. Antes da gente avançar, eu queria pegar a nossa lista de fórmula ali, ó, e dar uma melhorada nela, né? Então, tá faltando legenda aqui, né? Ó, tá faltando dizer o que é TM, que é o título em massa. Tá faltando dizer o que é TV, né? É o título em volume, né? Tá faltando o que é título percentual em massa. Título percentual em massa. Precisamos dar sempre o nome aos bois, né? Então, legendinha aqui para todas as fórmulas. Beleza? Muito bom. Estamos construindo a lista de fórmulas juntos. Isso é construtivismo, pessoal. O resto é bobagem. Muito bem. Vamos então, agora, gente, para a gente conseguir avançar nos exercícios, a gente precisa aprender a converter. A gente já aprendeu a converter concentração comum em concentração molar. Agora vamos aprender a converter concentração comum em título e vice-versa e concentração molar em título e vice-versa, né? Para isso, a gente precisa buscar algumas relações entre as fórmulas que a gente está deduzindo, né? Então, vamos brincar um pouquinho com essas fórmulas. Vamos pensar aqui agora um pouquinho na relação
qual que é a relação matemática entre título e concentração comum. Para a gente conseguir buscar essa relação matemática entre título e concentração comum, eu vou partir de duas fórmulas que a gente já viu amplamente, né? Que a gente já deduziu. Uma das fórmulas de título, que é M1 dividido por M. Olha, aí eu vou pintar com corzinha bem bonitinha para ficar bem legal. M1 dividido por M. Então essa fórmula nós já deduzimos, tá? E tem essa outra fórmula aqui, que é a concentração comum é igual a M1 dividido por V. Ó, perceba que existe um ponto de convergência aqui, né? Um ponto em comum entre a fórmula do título e a fórmula da concentração comum. É aqui que eu vou me apegar, é nesse ponto em comum, né? M1, tanto aqui quanto aqui, é massa de soluto. Aqui é massa de solução, aqui é volume da solução. Então, se eu isolar essa fórmula aqui, ó, isolar M1 é igual a concentração comum vezes o volume. Essa fórmula é válida. Se eu isolar esse M1 aqui, ó, M1 é igual a título vezes, esse título aqui é título em massa, né? É bom dar nome aos bois. Título em massa vezes o M passa para lá multiplicando. O que é esse M? Massa de solução. Então, se M1 é igual a isso e M1 também é igual a isso, é válido dizer que a concentração comum vezes o volume é igual ao título em massa vezes a massa. Certo? Ó, se M1 é igual a isso e M1 também é igual a isso, é válido dizer que isso é igual a isso. Foi o que eu fiz aqui. Muito bem. Aí a ideia aqui é isolar ou concentração comum ou título. Eu vou isolar concentração comum, tanto faz, tá? Então, concentração comum é igual ao título em massa vezes a massa dividido, vou passar o volume para lá dividindo pelo volume. Certo? Gente, essa daqui é uma fórmula bem útil para nós. Essa daqui é a fórmula de número 11. Ó, pura dedução, tá? Estamos trabalhando com matemática, abstração total, gente. Então, tá aqui a fórmula de número 11 que a gente pode colocar aqui na nossa lista de fórmulas. Então, a fórmula número 11 é a concentração comum, ela é igual ao título em massa vezes a massa da solução dividido pelo volume da solução. Toda vez que eu pegar a massa da solução, dividir pelo volume da solução e multiplicar pelo título, eu acho a concentração comum. Essa é a relação matemática entre essa grandeza e essa. Tá claro, gente? Muito bem. Aí agora a gente vai fazer vamos fazer uma brincadeira matemática aqui para deduzir uma outra fórmula, né? Então a concentração comum é igual. Eu vou reescrever essa fórmula assim, ó. Título em massa vezes a massa. Aí eu vou encurtar esse traço aqui, né? Então ao invés de eu pegar esse traço e passar ele aqui todinho, eu vou passar ele só aqui, ó. E vou deixar o V só debaixo do M. Né? Tanto faz escrever essa fórmula assim ou assim. É a mesma coisa. Se eu botar qualquer número aqui, aqui e aqui, e os mesmos números aqui, aqui e aqui, e operar matematicamente, vai dar o mesmo resultado. Então, isso aqui, ó, é exatamente igual a isso. E aí é muito curioso, porque a gente já deduziu lá atrás que isso daqui, ó, é densidade. Então, posso reescrever essa fórmula assim, ó. Concentração comum é igual ao título em massa vezes a densidade. Ah lá! Então, estamos aqui na fórmula de número
12. Estamos deduzindo. Vamos colocar essa fórmula lá na nossa lista de fórmula, então. Olha lá. Ó. Fórmula de número 12. A concentração comum é igual ao título em massa vezes a densidade. Toda vez que eu tiver o título em massa e tiver a densidade da minha solução, eu acho a concentração comum. Ó, esse M sobre V aqui, ó, é a densidade. Ó, eu peguei isso aqui, ó, é a densidade. Simplifiquei. Essa fórmula é essa fórmula simplificada. Por que é bom você saber as duas? Porque vai ter exercício que ele vai te dar o título, a massa e o volume. É só inserir o título, a massa e o volume. E vai ter exercício que ele vai te dar o título e a densidade. Ele vai te dar a densidade direto. Então você usa essa fórmula e não essa. Tá claro isso, gente? Certo? Então tá aí mais uma relaçãozinha matemática importante. Achamos a relação matemática entre título e concentração comum. Agora vamos buscar a relação matemática que existe. Relação matemática que existe entre o título e concentração molar. Tudo bem? É isso que a gente vai buscar aqui agora. Relação matemática entre título e concentração molar. Pessoal, vocês devem estar pensando, nossa, mas para que tudo isso? Pois é, daqui a pouco vocês vão ver. Isso aqui, tudo que a gente está fazendo é super importante. Vamos lá, então. Relação matemática entre título e concentração molar. Para a gente buscar essa relação matemática, eu vou trazer duas fórmulas que a gente já deduziu, ó. Título é igual a M1 dividido por M e concentração molar é igual a M1 dividido por M1 vezes V. Ó, perceba que essas fórmulas a gente já tem, ó, lá na nossa lista de fórmula, ó. Ah, esse aqui é TM, né? Título em massa. Olha lá, ó. Essa fórmula aqui, ó, que eu trouxe, é a fórmula de número 8. Ó. Fórmula de número 8. E essa fórmula que eu trouxe, essa daqui, é a fórmula de número 5. Ó. Eu não estou tirando do nada. Tá? Tá lá na nossa lista de fórmula. Ó, perceba que existe um ponto em comum entre essas duas fórmulas, ó. Que é o M1, a massa de soluto. Então, se eu isolo M1 aqui e isolo M1 aqui, depois eu igualo essas igualdades, igualo essas igualdades é fogo, e aí eu consigo buscar uma relação matemática. A gente está brincando de deduzir fórmula, gente, é muito legal isso, né? Então, vamos isolar M1 aqui, ó. Vai ficar como, ó? M1 é igual a concentração molar vezes, ó, eu vou passar o M1 e o V que está dividindo aqui para lá multiplicando. M1 vezes V. Então, a massa de soluto é igual à concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. Isso é válido. Isso eu escrevi a partir dessa fórmula de número 5. Também dá para fazer a mesma coisa aqui, ó. Né? Esse M1 é igual ao título em massa vezes a massa da solução, né? Esse M é a massa da solução, eu passei ele para lá multiplicando. Então, isso aqui é válido e isso daqui também é válido. Se M1 é igual a isso e M1 também é igual a isso, é válido dizer que isso é igual a isso, certo? Então, a molaridade vezes o M grandão 1 vezes o volume é igual ao título em massa vezes a massa da solução. Certo? Tá claro isso, gente? Então, aqui no caso, ó, eu preciso isolar. Eu estou buscando a relação matemática entre concentração molar e título, né? Tanto faz isolar título ou concentração molar, né? Eu vou, por escolha, eu vou escolher isolar a concentração molar. Por quê? Porque vai aparecer coisas interessantes aqui pra gente. Fica mais interessante isolar a concentração molar.
Então vai ficar assim, ó, concentração molar é igual ao título em massa vezes a massa da solução. O M1 grandão e o volume grandão eu vou passar para lá dividindo, ó. M1 grandão e o volume grandão, certo? Bom, essa daqui, ó, é a fórmula de número 13. Olha quanta fórmula, gente. Nós paramos na fórmula de número 12, no nosso formulário, né? Na nossa lista de fórmula. Então, essa fórmula também é bastante útil, ó. Eu só vou inverter ela aqui para colocar ela aqui, porque é sempre legal. Eu gosto de colocar a incógnita sempre do lado esquerdo. Então, 13, a fórmula de número 13 é a concentração molar de uma solução é o título em massa vezes a massa da solução dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Tá? Então tá aqui uma 13ª fórmula bastante útil para o nosso dia a dia. Certo? Gente, você já aprendeu o que é isso aqui, né? Ó, dá para resumir isso aqui numa letrinha só. Massa de solução dividido pelo volume da solução é o mesmo que densidade. Então, dá para eu escrever uma fórmula de número 14 aqui, né? Que é assim, ó. Concentração molar é igual ao título em massa vezes a densidade dividido por M1. Ó, eu simplifiquei isso aqui em D, que é a densidade, porque a gente já sabe que D é igual a massa sobre volume. Certo? Então, essa daqui é a fórmula de número 14. Ó quanta fórmula, gente. Vocês vão ver que isso aqui vai simplificar a nossa vida mais para frente, né? Essas fórmulas são bem úteis, principalmente para preparar algumas soluções que são enjoadas de se preparar, né? Aparentemente, se você pegar, por exemplo, o pessoal muitas vezes tem muita dificuldade de preparar uma solução de ácido clorídrico. Por que que tem dificuldade de preparar a solução de ácido clorídrico? Porque no rótulo, a expressão da concentração do ácido vem em título. E muitas vezes no laboratório, a gente precisa trabalhar com concentração molar. Então, você precisa saber fazer essa transição do título para a concentração molar ou da concentração molar para o título, tá? Porque no rótulo da substância, a concentração vem expressa em título, né? E você precisa converter para a concentração molar para fazer a diluição que você quer. Mas para frente a gente vai ver isso daqui a pouco, após os comerciais. Certo? Então, vamos copiar essa fórmula de número 14 que a gente acabou de deduzir lá na nossa lista de fórmulas. Olha lá, fórmula de número 14. Anota aí. A concentração molar de uma solução vai ser sempre igual ao título em massa vezes a densidade dividido pela massa de 1 mol do meu soluto. Ah lá! Ai, que lindo, pro! Olha quanta fórmula! Isso aqui nós já temos a legenda dela lá atrás, né? Aqui, ó. Tá faltando a legenda do D. D, aqui, ó, lista 1 aqui, ó. Tá? É a folhinha 1 aqui, ó. D é densidade. Nós já vimos aqui, ó. Ó, tá faltando a legenda para M. Mas já conversamos. M é massa da solução. Como não tem número nenhum, você sabe que é a solução. O que é V? V eu já coloquei, é volume da solução. Tá? Não se percam nisso, gente. O que você tem que guardar? Quando tem o número 1 é soluto, quando tem número 2 é solvente. Quando não tem número nenhum, aquela letrinha está associada à solução. Certo? Então, fórmula de número 14. Ó, o que me dá essa fórmula? Me traz a relação matemática entre a concentração molar e o título em massa. Dá para fazer essas coisas com título em volume, blá, blá, blá. Dá, mas o título em volume a gente não trabalha muito, né? Então, vamos trabalhar com aquilo que efetivamente é essencial. Tá bom? Beleza? Muito bem.
Acho que já dá para a gente começar a brincar com os exercícios, usando as fórmulas. Ah lá, então vamos ficar com as duas listas de fórmulas aqui. Vamos lá. Vamos fazer exercício. Vem com o tio que você passa de ano. Exercício 4. Temos 800 gramas de uma solução aquosa, 36% de ácido sulfúrico. Indicar a massa de soluto e dissolvente. Vamos lá, então. Vem com o tio. Exercício 4. Ele está dizendo que tem uma solução que tem 800 gramas de uma solução aquosa, 36% de ácido sulfúrico em água. Ó, você tem que começar a interpretar os valores, né? O que é esse 36%? É a porcentagem do meu soluto em água. No caso, a água é o meu solvente. Se eu tenho 36% de soluto, qual que é a minha porcentagem de solvente? Se é uma solução de 2 componentes somente, né? Então a porcentagem de solvente é 64%. Eu tenho 64% de água, 36% de soluto, 64% de solvente, tá? Isso em termos de massa. Tudo bem? Apesar de eu estar trabalhando com 2 líquidos, ele está trabalhando com título em massa. É aquilo que eu falei para vocês. O título em massa ele é muito mais útil, porque você não tem a questão lá do rearranjo molecular em jogo atrapalhando o volume final da minha solução, tá? Então, a pergunta que ele está querendo ali, ó, é indicar a massa de soluto e dissolvente na solução. Então, é só pegar o todo, né? A massa total da solução é 800 gramas. Temos 800 gramas de solução aquosa, né? Você pode fazer pela fórmula ou com cálculo mesmo, né? Então, a gente sabe que o título em massa é a massa do soluto dividido pela massa total da solução. A massa total da solução eu tenho, que é 800, ó. M é igual a 800. Né? Você tem que verificar qual é a fórmula mais conveniente para trabalhar, né? Qual que é a fórmula mais conveniente? É essa ou é essa? Ele me deu a massa de solvente de soluto? Não. Ele me deu o título, que é 36%, que é o título de soluto, e ele me deu a massa total da solução. Então é melhor trabalhar com essa fórmula, né? Com essa fórmula. Então, título é igual a M1 sobre M. M é 800 gramas. M1, eu não sei quanto que é, né? O título eu tenho. Qual que é o título? 36%. Só que como eu estou trabalhando com o título cru, né? Eu não estou trabalhando com título percentual, eu tenho que converter esse 36%. Como é que eu converto? Dá para fazer de cabeça, né? Mas eu vou fazer pela fórmula. Título percentual é igual a 100 vezes o título, que é o número cru. Ó, esse 36% é esse valor aqui, ó, que é 36%. É igual a 100 vezes T. Para eu achar o título mesmo, é igual a 36 dividido por 100. O título é 0,36. Dava para fazer de cabeça, né? Eu sei que 36% é 0,36. Eu sei que 40% é 0,40. Eu sei que 80% é 0,80, né? Então aqui fica 0,36. 0,36 é igual a M1 dividido por 800. Então, isolando M1, como é que fica? Fica 0,36 vezes 800. Isso dá 288 gramas. Pronto, achei M1. Para eu achar M2, fica fácil, né? Ó, esse M, que é a massa da solução, não é M1
mais M2? O M eu tenho, ó, M é igual a M1 mais M2. Massa de soluto mais a massa de solvente. O M eu tenho, que é a massa total da solução, que é 800 gramas. O M1 eu acabei de encontrar, que é 288 gramas. O M2 é esse menos esse, né? Então, tá, um sinal positivo aqui passa para lá negativo, vai ficar 800 gramas menos 288 gramas é igual a M2. M2 é igual a 800 menos 288 dá 512. Pronto, achei M2. Gente, tá claro aqui? Todo mundo conseguiu perceber? Acabei de dar as respostas, então. Ele pede indicar a massa de soluto e dissolvente. Já indicamos a massa de soluto e a massa de solvente. Bom, tá dando 31 minutos, eu vou parando o vídeo por aqui. Continuamos no próximo vídeo a partir do exercício 5. Beijo, beijo.